18 horas e 47 minutos dessa segunda-feira, 1º de fevereiro, e a gente volta falando um pouquinho mais de Novo Hamburgo agora. A gente que assistiu atônito na última semana esse crime bárbaro que foi o estupro de uma menininha, de um bebê, né? E no sábado pela manhã, a Vale TV foi, num furo de reportagem, levantar o que está acontecendo e apurou a morte, possível morte, do padrasto dessa menina, né? Já que foi encontrado o carro do padrasto queimado, né? Com o corpo dentro. Teoricamente teria sofrido uma série de violências antes de ter o seu carro queimado e morto vivo dentro do incêndio nesse carro. Tu acompanhou esse caso, Canizes? Acompanhei o caso, recebi o vídeo ontem, os peritos tirando lá, esse vídeo está circulando no mundo todo já, tirando um corpo, suposto que seja do estuprador, e eu acho que, eu assisti tudo, né? Porque quando é muito traumático a gente se liga, queira ou não, né? Essa história por si só já é traumática, né, Canizes? É traumático. Foi feito, pensar nesse drama... Foi feito justiça com as próprias mãos, se foi realmente o caso do rapaz morto ali, né? E isso, o estuprador, na verdade, ele não merece coisa melhor do que isso aí, né? Para os outros verem também que estupro é um crime bárbaro, né? Então eu não sou a favor da violência, eu estou bem diplomático, bem democrático hoje aqui. Mas eu acho que, nesse caso, fez justiça com as próprias mãos para servir de exemplo para os outros que estão pensando em fazer, vão fazer um dia, né? E pode ser o fim de cada um de você que está pensando em fazer uma bobagem, né? E eu acho que não foi feito, se foi feito justiça... Não faltaram pessoas nas redes sociais que dissessem, esse é o fim justo para uma criatura como essa. Eu até nem comentei nada, mas o meu pensamento é da grande maioria, né? Fez-se uma justiça com as próprias mãos num cidadão que não merece estar no meio de nós, né? Doutor, que sociedade é essa que faz justiça desse jeito com as próprias mãos? Como pai, seria essa a tua vontade também, imagino? Com certeza. A raiva, o momento, né, de ver um filho teu sofrendo uma violência desse tipo. Porém, analisando de fora, né, se cada um tivesse raiva de uma pessoa em qualquer momento da vida, resolvesse tomar medidas, de repente, não sei onde que nós iríamos parar. É interessante o Estado agir para controlar essas raivas de todo mundo, né? Não sei se a maior violência, o que um estuprador mereceria seria a pena de morte. Acredito que ele sofreria muito mais estando vivo, assim como é nos Estados Unidos os casos de prisão perpétua. Acho que esse tipo de punição ela é ainda mais ela é ainda mais cruel do que a morte, porque depois que tu morreu vai para um outro plano, vai pagar de novo tudo que fez. A pena em vida, acredito que ela é muito mais cruel, né? Tu privando a pessoa do convívio social. Num presídio gaúcho, então, ele não ia se manter... Eu acho que virgem por muito tempo, né? Também, se o Estado jogando ele numa cela comum, o Estado vai estar sendo conivente com esse tipo de violência. Eu sei que é algo muito grave, porém, a gente não pode deixar que cada um, na sua raiva, tome essas medidas. Acredito que o modelo dos Estados Unidos, nesse caso, seria o mais adequado, né? Da prisão perpétua. É difícil, para mim, bem sinceramente, julgar, porque eu não sei bem o que se passou naquele caso. É algo que a gente... os próximos capítulos vão revelar. E aqui no Novo Hamburgo, alguns casos como esse, assim, estranhos, têm ficado sem resposta. Como aquele caso do cachorro, do assaltante, do pitbull que matou a Vale mulher. TV recuperou essa história Entendeu? recentemente. Tem vários casos que depois, especial. para a gente, a história acaba ali e tem outros meandros que a gente não fica sabendo. Dessa situação, eu comentei com um amigo semana passada. Fiquei sabendo que quem atendeu essa criança, parece que foi antes na UBS, depois levaram para a UPA, a equipe toda ficou arrasada de uma maneira assim, de destruir o ânimo. O que eu fico pensando é o seguinte: será que não tem como nós, como civilização, a gente perde tanto tempo nessa besteira de PT, PSDB, discussão e raiva, a gente está perdendo muito tempo nisso.
Será que uma criança de 4 meses não teve nenhuma pista para o Conselho Tutelar? Será que aquela situação não deu O nenhuma... Conselho Tutelar esteve lá e Será não, que não e teve não nenhuma- prendeu ele, né? Será que não teve nenhuma não pista, tomou nenhuma assim, medida, né? numa unidade de saúde? Será que o pediatra que viu essa criança? Será que o agente de saúde, comunitário de saúde, não... Será que o Estado não poderia ter, de alguma forma, agido antes de evitar que catástrofes como essa acontecessem, né? E não é o único caso de maus tratos com crianças, acontecem milhares por aí, e muitas vezes são crianças que elas chegam ao Estado em algum momento, e parece que a gente ainda não conseguiu cuidar dessas pessoas, né? E crimes como esse acabam se perpetuando. É muito triste, né? É horrível. Acho que da lição que a gente deveria tirar é isso, né? Tentar ver o que poderia ter sido feito, que momentos a gente poderia ter para tentar assim não deixar que isso aconteça. E pode ter certeza, hoje no Novo Hamburgo deve ter centenas de crianças em situações vulneráveis como essa, Sofrendo maus tratos, de sofrendo alguma abusos maneira, sexuais. e a gente ainda é um estado que vive um socialismo, querendo que pessoas não gostando do termo ou não, mas basta a gente ler a Constituição, né, que quem deve cuidar dessas crianças é o Estado, e são crianças que ficam abandonadas por aí de alguma maneira. Eu acho que a gente deveria assim cuidar de uma maneira mais até um pouco invasiva, né, nessas famílias, para evitar que isso aconteça, porque, gente, acontece e muito mesmo. Assim como o Leandro citou bem, que a gente deveria ter a pena de morte extinta, não sendo uma prisão perpétua como nos Estados Unidos, a gente deveria ter as ações preventivas como os Estados Unidos têm, de ações da sociedade e da justiça como os Estados Unidos têm. Vamos copiar tudo, né? A pena, a prevenção, então isso vai demorar um pouco mais, né? César, olho por olho, dente por dente, te satisfaz de alguma forma? Eu penso que enquanto que as leis não forem mudadas, né, nós vamos assistir esse noticiário dia a dia acontecendo, porque falta muita coisa ainda, as autoridades estão discutindo, né, e nós vamos, infelizmente, ter notícias ruins, causando polêmica e esses inocentes que acabam sendo alvos, né. Infelizmente, é um problema que tem que ser discutido com mais... O que tu acha que deveria acontecer para esse cidadão? Eu não teria uma posição formada muito bem para isso, né? Mas porque na hora, assim, quando acontece, a gente tem muitas coisas para fazer. Por exemplo, assim, que nem o Dr. Leandro falou, que a razão muitas vezes tem que ser dotada nessa hora, né? Tu não pode ter emoção. Então eu penso que é complicado esse assunto. Fernando. Eu gostaria de falar muito. Mas isso é pior do que andar para frente, mais velho que andar para frente, esse negócio de estupro, incesto. Olha, eu acho que eu vou fazer um minuto de silêncio até, porque é uma coisa terrível assim o que aconteceu. Eu sou totalmente a favor da pena de morte para a pessoa que faz isso. Justamente por essa situação, pela maneira como acontece, porque como nós não temos, a lei não é justa para essas pessoas, eu acho que essa justiça do olho por olho, dente por dente, que o ser humano está fazendo, ele está fazendo, de uma certa forma, em função de nós não termos, das nossas leis serem brandas demais, dos nossos governantes serem omissos nesses casos, e é por isso que acontece isso e vai continuar acontecendo. Vamos acompanhar de pertinho aqui na nossa Vale TV para que esse crime não fique impune, sobretudo a confirmação de que esse realmente era o padrasto da criança que teria sido morto, né? Talvez pelo pai da criança ou algum grupo, enfim. Mas primeiro é necessário ter a certeza de que esse realmente era o padrasto da criança que teria cometido esse crime bárbaro de estupro dessa menor, isso é quase um infanticídio, né? Porque por muito pouco essa criança não vai a óbito, né, doutor? Com 4 meses, um estupro pode ser uma coisa... A criança morreu, Ela foi a óbito. Bom. A criança faleceu. Mas, se eu não me engano, também acho que... Não sei se teve a mãe da criança... Parece que está meio conivente. Teve alguma situação que foi chamar. Não sei se foi... Não vou falar aqui. Bárbaro isso. Também foi chamada na polícia de alguma maneira, né? Sim, ela está suspeita também de ter
ter sido conivente ou ter visto e não feito nada. Né? Mas, de novo, eu aposto que teve mais de uma oportunidade onde essa criança, essa família, elas tiveram assim, contato com o Estado, todos nós. Né? Não foi feito nada. E a omissão. E acabou, de E alguma a maneira, omissão, sendo... mais Posso uma mandar vez, parabéns, omissão. não interrompendo, já interrompendo agora, né? Quer que eu cante no Preciso final? mandar gente? parabéns. Eu estou muito light hoje, eu preciso mandar parabéns para a S-Sul, CE, instaladores de pardais nas rodovias e também aos governos federal, estadual e municipal, porque conseguiram arrancar parte do dinheiro que eu consegui poupar no final de ano em multas, aumento de energia elétrica, né? E realmente não só do meu bolso, de muitos outros, né? Eu recebi conta de luz e não é porque é esse momento, minha mãe até disse que está gastando muita ar-condicionado, mas eu sempre gastei todo ano. A minha luz estava 270, foi para 626 neste mês de janeiro. Aqui em Novo Hamburgo, na praia, eu tenho um pequeno apartamento onde era R$ 58 mês, na época de veraneio, foi para 173, 73 só de impostos, encargos ali, né, que eu li. Então, realmente, se para mim foi isso, eu creio que para 100% da população também foi. Então, eu quero mandar os parabéns, que os governos, tanto o CE, todo mundo, conseguiram achar uma estratégia de mexer com o nosso bolso, que é a parte mais sensível do corpo humano, sem que a gente possa fazer nada. Não tem como fazer nada. Se não pagar a luz em 10 dias, corre. Todo mundo convidado aí para a festa de carnaval na cobertura do Canísio, lá em Jurerê Internacional, na pequena cobertura de 624 metros quadrados que o Canísio tem em Jurerê, na beira da praia. A gente vai combinar essa festa aí nessa virada de carnaval e a gente volta com o nosso Ação Hamburgo de hoje já já.